A paz de Cristo para a tua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos maiores perigos espirituais da nossa geração, o analfabetismo bíblico. Você já escutou essa palavra? Talvez alguém pense, analfabetismo bíblico é não saber ler? Necessariamente não. O verdadeiro analfabetismo bíblico vai muito além disso. É quando as pessoas sabem ler, mas não conhecem verdadeiramente as Escrituras. Atualmente vemos várias pessoas que se intitulam pastores, pastoras, missionários, missionárias, apóstolos, profetas, onde nem sequer conhecem a Bíblia. Onde essas pessoas vivem apenas de movimento, onde vivem de palavras de efeito. Aí muitos se perguntam por que o Evangelho está sendo tão escandalizado. Mas o verdadeiro motivo é a falta de conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo sofre porque falta conhecimento. Por isso que vemos tantas heresias, é tanta profetada, tanto reteté, tanto reboliço. Mas Deus, Ele age pela sua palavra. Através da sua palavra, Ele cura, transforma, salva vidas, liberta. Através da sua palavra, Ele traz libertação, direção, orientação, salvação, transformação. Mas vemos hoje apenas pessoas que fazem um papel. E não é à toa que na época de Jesus já havia isso. Podemos observar, Jesus chega para os fariseus e diz o seguinte: hipócritas, fariseus, Jesus está dizendo o seguinte: vocês são atores. Ou seja, estão fazendo um papel, demonstrando algo que não é. É como aquela figueira, que quando Jesus passa, ele olha para a figueira. Mas as pessoas dizem o seguinte: Jesus olha para a figueira, e quando ele olha para a figueira, não encontra nenhum fruto nela. Mas as pessoas dizem, não, mas a Bíblia diz que não era época de figo. Mas quando Jesus olha para aquela figueira, ela está repleta de folhas. A aparência dela, vejam, a aparência dela demonstrava que ela tinha frutos. Ou seja, ela aparentava ser algo que não era. Por isso que Jesus amaldiçoa a figueira e a figueira se seca. E não nasça mais fruto de ti. Por isso que a própria Bíblia diz o seguinte: naquele dia muitos vão chegar para Jesus e dizer: Senhor, mas em teu nome eu preguei, eu profetizei, fiz milagres, prodígios. Essa é a crise do analfabetismo bíblico. E podemos observar que essas pessoas que são verdadeiros fariseus, porque podemos observar o seguinte, destacar um ponto importante. Veja só, um fariseu era um líder da lei, considerado pela sociedade. Ou seja, era alguém que ensinava, orientava o povo, era aquele que trazia o ensinamento. Mas ali, veja só, se fôssemos analisar dentro da atualidade, um fariseu seria alguém que de repente tivesse um curso superior que está em destaque na sociedade, onde eles eram homens de Deus. Podemos observar que ali na época de Jesus eles começam a se corromperem. E podemos observar como está a corrupção no meio cristão. Por isso que Jesus chega o seguinte e diz: ai de vós, hipócritas e fariseus, sepulcros caiados. Por fora vocês até aparentemente estão caiados. Mas por dentro só tem imundícia, podridão. Jesus até compara eles a um copo. Por fora, aparentemente está limpo, perfeito, mas por dentro está sujo. A Bíblia ela diz o seguinte, veja só, aquele que perseverar até o fim, vejam aqui, em Mateus capítulo 24 e o versículo 11 que diz o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É a realidade do nosso tempo. E naquele tempo podemos observar o seguinte: Jesus começou a observar a hipocrisia como era enorme naquele tempo. Os fariseus eles colocavam cargas pesadas sobre as pessoas.
ensinamentos pesados sobre as pessoas, orientações que, se fosse analisar o contexto dos mandamentos, não tinha nada a ver. E esse analfabetismo bíblico que é destacado nesse momento é isso. É o fato de repente, eu ensinar algo para você, chegar a ensinar algo para você como se estivesse na Bíblia, como se fosse um mandamento. Podemos observar aí o seguinte: muitas igrejas ensinam uso e costume como se fosse doutrina bíblica, sendo que a igreja ela precisa ter como base a Bíblia. A Bíblia Sagrada é a base. Mas muitas igrejas, elas lançam uma carga pesada sobre as pessoas, ensinamentos que não têm nada a ver com a Bíblia, movimentos. Podemos observar nesses dias, atualmente, você só encontra movimentos na internet. Se você for nas redes vizinhas, nas outras redes sociais, vocês vão encontrar muito isso. Muitas teorias bíblicas que não tem nada a ver, não se encaixa. Não tem nada a ver de Bíblia. Porque como vemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e o 4, diz o seguinte: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Essa sã doutrina é a palavra de Deus. Atualmente, a Bíblia tem sido escândalos. Eu não estou falando para o mundo, estou falando para os cristãos. Está sendo escândalo. Veja, cercar-se-ão de mestres seguindo sua própria cobiça. Ou seja, segundo as suas teorias, a sua visão. Não, Deus me revelou isso. Seguindo suas próprias visões, suas próprias cobiças. E é o que vemos atualmente. Vários manipuladores que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, que se dizem apóstolos, que se dizem profetas. E diz aqui mais adiante, veja, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, onde muitos se iludem, se lançam a essas ilusões desses falsos profetas, dessas mentiras, desses anátemas proferidos por essas pessoas. E diz aqui o seguinte: como se tivesse coceira nos ouvidos. Está dizendo o seguinte: imagine só, quando você está com coceira no ouvido, você faz isso. Ele está dizendo aqui o seguinte: vai chegar um tempo em que vão tapar os ouvidos para não escutar a palavra, para não escutar a verdadeira palavra, mas vão seguir falsos mestres que, no caso, ensinam suas próprias cobiças. E podemos observar isso aí, a manipulação financeira, manipulação material, manipulação emocional, onde muitas pessoas se frustram com essas falsas profecias, ou melhor, profetadas, mentiras, ditas por pessoas que usam o nome de Deus em vão. Entenda o seguinte: para você ter consciência, entenda o seguinte, para você definir se uma profecia ou se uma palavra realmente vem de Deus, você precisa ter conhecimento da Escritura. Eu estou pregando isso aqui, estou ensinando isso aqui para você ter essa consciência. Quando alguém ensina algo que não está de acordo com a Bíblia, quando alguém vem ensinar meninices, chocarrices, palhaçadas, por isso que Spurgeon dizia que iria chegar um momento em que no lugar de pastores cuidando de ovelhas, haveria palhaços entretendo bodes. Essa é uma palavra que foi dita há muitos anos, que reflete na sociedade atual. Aí vejam só, vou continuar aqui. E recusarão dar ouvidos à verdade. Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus ele não está dizendo que ele é um caminho, ele está dizendo eu sou o caminho. Ou seja, no singular. Ele diz, eu sou a verdade. A Bíblia diz, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está dizendo o seguinte, eu sou o caminho que leva ao Pai. Eu sou a verdade.
Porque se a verdade é a própria palavra, como diz, veja, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus é o Verbo encarnado, como diz no livro de João. E a vida, somente em Jesus você tem a vida eterna. A vida eterna é manifesta pela palavra de Deus. E podemos observar aqui o seguinte: entregando-se a fábulas, a contos. E podemos observar que chegam tantos ditos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, porque entenda o seguinte: quando você olha um homem de Deus, você o destaca pela sua vida e pelo que ele fala. Porque entenda, a boca só fala do que está cheio o coração. Podemos observar aí vários pastores que realmente têm renome, são famosos, mas podemos observar que a boca dele fala tudo, menos a palavra de Deus. Porque a boca ela só fala do que está cheio o coração. E se tua boca está cheia da palavra, você vai ser orientado a partir da palavra. Aí veja aqui: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições, fazendo o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aqui, vejam só, Paulo está orientando Timóteo ao seguinte: a ele fazer o papel de evangelista, mesmo em meio às corrupções, as pessoas que não dariam mais ouvidos, mas adotariam, no caso, os falsos ensinos, onde essas pessoas teriam coceira, ou seja, teriam comichão no ouvido, não dariam mais crédito à palavra de Deus. Agora vejam aqui o seguinte, um ponto importante, em Mateus capítulo 24 e o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, esfriará. Que o amor de muitos já esfriou. O amor pelas coisas de Deus, o amor pela palavra, o amor pela oração, o amor pelo conhecimento da glória de Deus. Porque você conhece a Deus a partir da sua palavra. E a partir daí, entenda o seguinte: e o remédio, o antídoto para você não se iludir com esses falsos profetas é a palavra. Você ter o conhecimento da palavra. Porque aqui está o X dessa mensagem: o analfabetismo bíblico. O analfabetismo bíblico é quando você escuta uma fábula, como Paulo fala a Timóteo, essas fábulas, esses enganos, e leva como se fosse realmente palavra de Deus, como se fosse revelação de Deus, como se estivesse realmente na palavra, ou de acordo com a palavra. E diz aqui mais o seguinte, vejam: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que frequenta a igreja, não é aquele que diz eu creio, é aquele que perseverar até o fim na sua palavra. A palavra, ela é o caminho, ela é a verdade e ela é a vida. Ela é o caminho pelo qual trilhamos nessa vida, crendo, permanecendo nela, e entendemos que um dia estaremos com Cristo na glória. A palavra, ela é a nossa bússola, é a nossa orientação nesse mundo, em meio a tanta corrupção no meio cristão. Ela é a orientação para mim e para você, para não nos iludirmos com essas fábulas, com essas mentiras, com esses falsos mestres. E diz aqui o seguinte, veja: será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunha das nações, então virá o fim. O evangelho será pregado em todo o mundo. Qual seria a marca da vinda de Cristo? O evangelho sendo pregado. Mesmo em meio a esses falsos profetas, essas falsas profecias, porque como já foi lido aqui, é necessário que apareçam esses falsos profetas, porque vão confundir muitos. Mas precisamos nos agarrar à palavra de Deus, ter a palavra de Deus como a nossa fonte.
Porque Jesus é a fonte de água viva, é aquele que sacia a nossa alma. Então o evangelho verdadeiro, a palavra de Deus, a palavra genuína, a doutrina bíblica genuína, será pregada em todo o mundo. Aí virá o fim. Não tem como dizer de repente, Senhor, eu não escutei a palavra. Porque, como eu já disse aqui, muitos naquele dia vão chegar e dizer, mas Senhor, eu preguei tua palavra. Eu escutei, eu levei tua palavra. Fiz milagres, prodígios, maravilhas. Jesus naquele dia dirá a muitos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque entenda, você só conhece Jesus através da palavra. Eu vou deixar mais um versículo importante para você sobre essa questão da palavra. Você precisa ter o conhecimento genuíno da palavra para não se iludir com esses falsos mestres, esses falsos profetas. Veja o que diz aqui, Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo 13 diz o seguinte, ó, de tudo que se tem ouvido, a suma é, a principal, a importante é, teme a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Isso é o dever de todo homem. O quê? Temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Porque as pessoas, veja só, porque a palavra temer as pessoas associam a ter medo, mas não é ter medo de Deus. Temer a Deus é amar a sua palavra, é guardar a sua palavra, é permanecer. Porque assim como a Bíblia diz, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. É permanecer na palavra. E diz aqui o seguinte, e guarda os meus mandamentos. Jesus falou, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Por isso você precisa guardar o mandamento, para ter cuidado com o analfabetismo bíblico. Como eu já destaquei, analfabetismo bíblico não está relacionado a não saber ler. Analfabetismo bíblico está associado a até saber ler, mas não ter conhecimento da Escritura. Ensinar aquilo que acha. Como Paulo destaca lá para Timóteo, aquele que segue as suas próprias cobiças. Aquele que acha e pensa que Deus está submisso a ele. Que Deus pensa, Deus age e Deus é do jeito que Ele quer. Mas precisamos ser submissos a Deus, permanecer na sua palavra. Veja aqui, ó. Porque isso é dever de todo homem, guardar a palavra. Você precisa guardar a palavra no seu coração, para não se iludir com os falsos profetas. E é isso que faz com que o analfabetismo bíblico conduza as pessoas. A falta de conhecimento da palavra, por isso que a Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento da palavra, o conhecimento verdadeiro de Deus, que é a sua palavra, é a orientação. Aí diz aqui o seguinte, ó, porque Deus há de trazer a juízo. Juízo está relacionado à memória. Diz aqui o seguinte, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, trazer a memória. Trazer a juízo, trazer a memória. Porque entenda o seguinte, esse trazer a memória está relacionado à conversão. Quando eu escuto a palavra e a palavra vem me corrigir, eu preciso mudar de direção. E converter é nesse sentido. Converter não é alguém fazer, veja só, fazer uma lavagem cerebral em mim. Quando eu me converto a Cristo, veja, conversão, é eu analisar a partir da palavra a minha vida e ver se realmente o que eu estou seguindo, o que eu estou pensando, se as minhas convicções estão de acordo com a palavra. E a partir desse momento eu mudo de direção. Se eu estou sendo um hipócrita, como vemos na atualidade. Quem dirige conversão vem de convergir, ou seja, mudar de direção.
Se de repente eu estou indo no caminho errado, se você é um motorista, automaticamente você vai convergir, você vai mudar de direção, mudar de rota. Então é isso, meu amado. O verdadeiro analfabetismo bíblico vai muito além de saber ler ou não. É quando aquela pessoa sabe ler, mas não conhece verdadeiramente as Escrituras. Prega mensagens e compartilha ensinamentos apenas porque ouviu outras pessoas falarem, sem conferir se aquilo realmente está na palavra de Deus. É falar em nome da Bíblia sem conhecer profundamente a Bíblia. E o mais preocupante é que isso está cada vez mais comum. Como eu já falei aqui para vocês, vivemos cercados por mensagens rápidas, vídeos curtos, frases emocionantes, opiniões humanas disfarçadas de evangelho. É tudo menos evangelho, é tudo menos palavra de Deus. Muitas pessoas acreditam em qualquer ensinamento sem examinar o que realmente Deus disse, o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia nos alerta sobre esse perigo há milhares de anos. Como eu já destaquei, como eu já falei em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus declara: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Observe algo forte nesse texto. Deus não disse que o povo foi destruído por falta de dinheiro, exército ou recursos. Foi por falta de conhecimento. O profeta Oséias fala ao reino de Israel em um período de decadência espiritual. O povo continuava frequentando cerimônias religiosas, oferecendo sacrifícios e mantendo a aparência de espiritualidade. Mas já não conheciam as leis de Deus. Historicamente, Israel estava cercado de culturas pagãs, especialmente a dos cananeus, que influenciavam o povo com a idolatria e práticas contrárias às Escrituras. Segundo registros históricos mencionados pelo historiador Flávio Joséfo, muitos reis abandonaram os mandamentos de Deus e misturaram a adoração ao Senhor a cultos pagãos. O resultado foi devastador. Quando a palavra de Deus perde espaço, o pecado ganha força. Quando o conhecimento de Deus desaparece, a verdade se enfraquece. E talvez seja exatamente isso que vemos atualmente. Muitas pessoas sabem repetir versículos isolados, mas nunca estudaram o texto bíblico. Conhecem frases famosas da internet, mas não conhecem o caráter de Deus revelado nas Escrituras. E Jesus também afrontou esse problema, como eu já falei para vocês. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque as Escrituras, a palavra de Deus, é o poder do próprio Deus. Porque podemos observar que basta apenas uma palavra, que o centurião chegou para Jesus e disse o seguinte: Senhor, basta apenas uma palavra. Ou seja, a fé daquele homem, vejam a fé daquele homem, e o meu servo vai ser curado. A palavra tem poder para curar, transformar e salvar e restaurar aquilo que para você não tem mais jeito. E entenda, quando Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, sabe o que impressiona? Jesus não falou isso para pessoas sem religião. Ele falou para os líderes religiosos. Isso mostra que alguém pode frequentar igrejas, ouvir mensagens ou até falar de Deus sem realmente conhecer as Escrituras. Porque nos tempos bíblicos, principalmente entre os judeus, o ensinamento da palavra era algo central. As crianças aprendiam a lei desde cedo nas sinagogas. Os escribas copiavam os manuscritos manualmente, com extremo cuidado para preservar cada palavra. A arqueologia afirma isso. As descobertas como o manuscrito do Mar Morto revelam o zelo impressionante que existia na preservação da palavra de Deus ao longo dos séculos. A Bíblia não era tratada como um simples livro.
era vista como a direção para a vida e continua sendo. Em Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo escreve: toda a escritura é inspirada por Deus. Isso significa que a palavra não serve apenas para informar, ela transforma, ela corrige o coração, ela confronta o pecado, ela fortalece a fé, ela revela quem Deus é. E talvez hoje Deus esteja chamando muitos de volta a algo simples, mas poderoso: voltar a ler a Bíblia, voltar a estudar as Escrituras, voltar a buscar a verdade. Porque uma geração distante da palavra se torna uma geração sem direção espiritual. O analfabetismo bíblico não começa quando alguém deixa de possuir uma Bíblia. Ele começa quando alguém deixa de abrir o coração para ela. Então, se essa mensagem falou com você, eu vou deixar um convite especial. Deixa aqui o teu like, compartilha para quem precisa ouvir essa palavra e participe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder as próximas mensagens. E que Deus te abençoe.